Aleluia. Amém. Hoje eu vou trazer uma mensagem. Nós estamos em uma série que se chama Ensinamentos de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo de número 18. E nós vamos ler no versículo de número 21. Aleluia. Mateus, capítulo 18. Depois, vira aqui para mim, Mário. Um pouquinho. Mateus, capítulo 18. Isso, para cá, para mim. Isso. Só puxa mais para trás. Aí, tá bom. Obrigado. Mateus capítulo 18, e nós vamos ler no versículo de número 21. Essa palavra que nós vamos ministrar hoje, é uma palavra que ela é muito difícil de ser aplicada. Porque hoje nós vamos falar a respeito de perdão. E hoje é um dia importante, que é a Santa Ceia. Hoje também é Dia das Mães. E nós sabemos que existem muitas situações de família que as pessoas não abrem o coração para o perdão. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você que se encontra aqui. Hoje Deus ele vai abrir teu coração para perdoar em nome do Senhor Jesus. E você vai entender o porquê. Mateus capítulo 18, versículo 21 diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7 vezes? Até 7? Pedro vai perguntar para Jesus. Sabe qual que vai ser a resposta de Jesus? Versículo 22. E Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Repita assim: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sabe o que quer dizer isso? Multiplica 70 vezes 7. Vai dar 490. Quer dizer que se alguém te irritar 490 vezes no dia, 490 vezes você tem que perdoar. Que é isso, pastor? Eu não tenho sangue de barata. Eu não faço isso. Realmente nós não fazemos isso. Mas esse é o ensinamento de Jesus. Porque hoje, às vezes a pessoa fala: não, 7 vezes é o suficiente, como Pedro disse. Porque no mundo que nós vivemos hoje, nós ficamos estressados muito fácil. No mundo que nós vivemos hoje, nós perdemos a paz muito fácil. Mas Jesus, Ele está dizendo: você deve perdoar não só 7 vezes, mas você deve perdoar 70 vezes 7. Por isso que nessa manhã, creia que o Espírito Santo de Deus, Ele já está entrando com providência no teu coração, na tua vida. Meu amado, o adversário das nossas almas, o diabo, ele vai fazer de tudo para tirar a tua paz. Mas quando o nosso Deus, Ele coloca algo diferenciado no teu coração, você pode ter certeza que o teu coração vai estar preparado para perdoar. O teu coração vai estar preparado para o caminho do perdão. Por isso que eu quero que você feche os seus olhos, eleve o teu pensamento até a Deus. Soberano Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós apresentamos aqui, Senhor, as nossas vidas diante da tua presença. Por isso, meu Deus, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a tua mão tem nos sustentado.
Por isso, não deixe que o homem diga nada dele mesmo, mas que tudo que for dito aqui venha ser na luz do teu evangelho. Conduza, meu Deus, essa palavra com todo o poder, com toda a autoridade, que ela possa produzir frutos e resultados pela qual está sendo enviada, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E a igreja diga amém, Jesus. Pode tomar o teu assento, pode se assentar. Nós sabemos que uma das coisas mais difíceis nessa vida é liberar perdão. E quando nós falamos de liberar perdão, nós falamos de algo que todo mundo já viveu. Todo mundo já passou dificuldade ao liberar perdão. E por que eu falo dificuldade ao liberar perdão? Porque as pessoas, elas guardam as mágoas sobre o coração. E isso faz com que coisas não venham fluir nas nossas vidas. Eu não sei se você sabe, mas você já reparou como é uma pessoa carregando uma mochila pesada? Aquilo ali se torna um fardo na vida da pessoa. É como se você estivesse carregando o problema de todas as pessoas. Entenda que quando você não libera perdão, porque o perdão é uma das maiores coisas libertadoras da vida do ser humano. Você não tem ideia que quando você libera perdão, você tira um fardo dos seus ombros. Quando você libera perdão, você abre caminho para você caminhar, para você alcançar os seus objetivos. Mas quando você não libera perdão, é como se fosse um navio que está ancorado no porto. Quando você não libera perdão, é como se você estivesse carregando uma âncora. E aquela âncora, ela te persegue aonde quer que você for. Assim é uma pessoa que não libera perdão. Por isso que nessa manhã você precisa entender isso. Se você é uma pessoa que não libera perdão, a tua vida não vai à frente. Se você é uma pessoa que está guardando mágoas, às vezes você disse, pastor, mas o senhor não está entendendo. O meu pai fez mal para mim, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, o meu melhor amigo, o meu patrão. Eu não vou perdoar. Eu não vou liberar perdão. Sabe quem é o maior prejudicado de toda essa história de não liberar perdão? Repita assim, sou eu. Porque você vai ficar carregando algo que não é seu. Você vai ficar carregando um problema que não deveria ser seu. Você vai ficar carregando uma mágoa que só vai te destruir. Entenda que uma pessoa que não libera perdão, ela é infeliz no casamento. Uma pessoa que não libera perdão, a porta de trabalho, de emprego não é aberta para a vida dela. Uma pessoa que não libera perdão, a vida espiritual dela é travada. Uma pessoa que não libera perdão, as portas se fecham. E eu vou mostrar para você que não sou eu que estou dizendo isso, mas é a palavra do Senhor. Olha o que Jesus ele vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Jesus ele vai fazer a sua oração. E na oração de Jesus, Jesus ele ensina o que devemos fazer. Mateus capítulo 6,
Vamos ler a partir do versículo de número 9. A oração do Pai Nosso. Todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso. Olha o que Jesus ensina. Porquanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Entenda que no versículo de número 12, quando você observa o verso de número 12, ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui o escritor está dizendo: Senhor, perdoa as nossas dívidas. Na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas falhas. Eu te pergunto, é muito bom quando alguém chega para você e te pede perdão. Você se sente alegre. Muitas das vezes as pessoas falam assim: eu não vou perdoar não. Se ele quiser, ele vem pedir perdão. Só que Jesus, ele ensina que não é assim. Ele ensina que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como assim perdoar o devedor? O devedor é quem? O devedor é quem está te devendo. O devedor é quem te deve. Como que você vai perdoar a dívida de alguém? Uma pessoa está te devendo dinheiro. E aí ele chega para você e diz assim: ô fulano, eu não tenho dinheiro para te pagar. Sabe o que é perdoar o devedor? É você dizer para ele assim: tudo bem, não esquenta a cabeça não. Quando você tiver, você me paga. Ou você falar assim: tudo bem, encerrou a dívida, não precisa me pagar mais. Isso se chama perdoar a dívida. Quem está entendendo isso aqui? Mas vamos ser sinceros, é difícil perdoar uma dívida. É verdade ou não é? Porque na cabeça das pessoas, as pessoas pensam assim, que perdoar a dívida é perder dinheiro. Perdoar a dívida é perder o lucro. Só que na verdade, quando você perdoa a dívida, você não vai perder nada, sabe por quê? Porque lá na frente você vai recuperar tudo. Quem está entendendo isso? O Senhor, ele multiplica 30, 60 e 100 vezes mais. Agora, esse é o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus, ele te mostra, se uma pessoa te enrola para pagar, ela já te deve 2, 3, 5 anos. Não espere que essa pessoa vai pagar essa dívida. Você já até perdeu a esperança. Então é melhor você o quê? Perdoar a dívida. Porque se você for atrás desse dinheiro, vai acabar em tragédia, em confusão, em briga. Então nós entendemos que Jesus, ele ensina a perdoar. Ele mostra que nós devemos perdoar. Eu não estou dizendo aqui só questão de dívida. Nós temos que perdoar o nosso irmão. E ele vai dizer o seguinte, versículo de número 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Repita assim comigo:
A dívida que eu tenho, ela é perdoada quando eu perdoo. O que isso quer dizer? Se você precisa liberar perdão para alguém, e você fala: Senhor, eu não vou liberar perdão para aquela pessoa porque ela me magoou, eu não vou perdoar. Aí sabe o que acontece? O Pai que está no céu também não te perdoa. Que isso, pastor? É sério? Se você está brigado com alguém e até hoje não liberou perdão, Deus também não te perdoou. Olha o que Jesus ele diz, verso 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, as suas dívidas, e quando eu falo ofensa, dívida aqui, não é de dinheiro não, tá? Ofensa é alguém que te ofendeu, alguém que te humilhou e você guardou no coração e não perdoou mais essa pessoa. Jesus está dizendo: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Sendo assim, para que Deus te perdoe, você tem que perdoar o teu irmão. Para que você venha a ser perdoado por Deus, para que o perdão de Deus ele venha a ser completo na tua vida, você precisa perdoar o seu irmão que te ofendeu. Mas pastor, é ele que tem que me pedir perdão, eu não fiz nada para ele. Independentemente se aquela pessoa te magoou, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa de Deus, chega para ela e diz assim: eu te perdoo, eu te perdoo em nome de Jesus, mesmo não sendo você aquele que ofendeu. Mas por que isso? Porque você vai estar tirando um fardo das tuas costas, você vai estar tirando uma âncora da sua vida, e quando você perdoar, você pode ter certeza que todas as portas na sua vida serão abertas em nome do Senhor Jesus. Louve ao nome do Senhor. As portas serão abertas. Uma pessoa que não perdoa, a vida dela vive em desgraça. Eu já vi casos de filho não perdoar a mãe, filho não perdoar pai. O pai brigou com o filho era ainda jovem, e o filho ficou brigado com o pai durante 10, 20 anos. O filho ficou brigado com a mãe. Imagina um filho brigado com os seus pais. Você acha que ele vai ter bênção na vida dele? Você acha que o filho que não libera perdão para o pai, você acha que as portas vão ser abertas na vida dele? Um filho que não libera perdão para a mãe? A palavra do Senhor diz que os filhos devem obedecer os pais para que os seus dias sejam prolongados na terra. Ah, pastor, o senhor não conhece o traste que foi meu pai. O senhor não conheceu a minha mãe não foi mãe para mim. Mas mesmo assim, Jesus ele diz: perdoa aqueles que te ofenderam. Diga glória a Deus. Perdoa aqueles que te caluniaram, perdoa aqueles que te perseguiram, perdoa. O perdão é o princípio da liberdade. O perdão é o princípio da transformação. O perdão é o princípio de você viver uma vida em paz. Jesus ele vai mostrar aqui, eu vou mostrar para você, que havia, vamos aqui em Mateus capítulo 18, versículo 23.
Jesus ele fala a respeito de um homem, Mateus 18, 23, que ele era um credor. O que é um credor? Um cobrador incompassivo. O que é uma pessoa incompassiva? Que não tem compaixão. Um credor incompassivo é aquela pessoa que fala assim: ó, se você não me pagar, você vai morrer. Eu vou te matar. Um credor incompassivo é aquela pessoa que diz o seguinte, e amados, pode ter certeza do que eu estou falando, o amor acabou, tá? Não existe mais amor. Uma vez eu vi no noticiário, no jornal, um homem que matou o amigo. Eles estavam jogando bilhar, sinuca, né? Apostado. E sabe qual era o valor da aposta? R$20. E aí o amigo falou assim: ó, eu perdi, mas vou te dar só 10. Isso aconteceu lá no Nordeste. Eu vou te pagar só 10. Aí ele falou: não, você vai pagar os outros 10? Ele falou: eu não vou pagar. Aí ele falou: ah, não vai pagar não? Peraí então. Puxou a peixeira e matou um amigo. O amigo. Por conta, sabe de quê? De R$10. Acabou a compaixão. Não existe compaixão. O amor se está esfriando todos os dias. O amor está terminando, está acabando. As pessoas, elas por conta de nada, elas tiram a vida dos outros. Por conta disso aqui, as pessoas já se ofendem. Por conta de qualquer detalhe, as pessoas, elas brigam. Elas param de conversar com a outra. Elas terminam uma amizade de 10, de 20 anos. A pessoa, ela quer ser ajudada por todo mundo, mas não ajuda ninguém. Jesus então falava acerca desse credor incompassivo. Acompanhe comigo aqui essa parábola. Versículo 23. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Preste atenção nisso aqui. Havia um rei, e esse rei começou a chamar os seus empregados. Começou a chamar as pessoas que devia a ele. E ele encontrou um que devia a ele 10.000 talentos, 10.000 dinheiros. E aí, esse homem não tinha como pagar. Olha o versículo 24. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Entenda o seguinte: esse homem devia o rei. O rei vai dizer assim: eu quero que você pague a dívida. Se você não pagar a dívida, eu vou vender. Naquela época tinha isso. Eu vou vender a sua mulher, os seus filhos, a sua casa e tudo que está dentro da sua casa para você pagar a dívida. Naquela época era assim, tinha esse negócio de dinheiro. O camarada entrava na casa, em alguns países inclusive é assim ainda. Se você não paga a dívida, eles vão lá, pegam a sua mulher, seus filhos, para pagar a dívida. Imagina se aqui no Brasil fosse assim. Quando o camarada, por exemplo, no tribunal do crime, né, eles falam, quando a pessoa não paga a droga,
Ela paga como? Com a própria vida. Eles vão lá e matam. O tribunal do crime é assim. Se a pessoa fica devendo um traficante, ela morre, ela vai ter que pagar. Nem que seja com a vida. Tira a pessoa de dentro da casa dela, leva lá para o morro, para a comunidade e mata ela. Entenda que naquela época as pessoas, elas não matavam, mas mandavam prender, mandavam açoitar. E esse homem, ele não tinha como pagar a dívida para o rei. Aí o rei vai dizer o seguinte: então vamos fazer o seguinte, nós vamos vender os seus filhos, nós vamos vender a tua esposa e tudo quanto vocês têm. Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Por favor, Senhor, eu vou pagar a dívida. Não vende os meus filhos, eu vou te pagar tudo, meu rei. Naquele momento então, versículo 27, então o rei daquele servo, movido de íntima compaixão, repita assim comigo, íntima compaixão. Pastor, o que é íntima compaixão? É quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Aí o rei fez o quê? Rapaz, esse camarada está me devendo. Ele tem família. Ele quer me pagar, só que ele não tem dinheiro. Eu vou liberar ele. Esse camarada está com a vida toda quebrada. O rei olhou para a situação dele e o rei viu que ele era um miserável. O rei viu que aquele homem era um miserável homem. Deixa eu te fazer uma pergunta. O rei precisava daquele dinheiro para ele ser mais rico? Não. Porque ele já era rico. Porque ele era rei. Ele era o governador daquela nação. Mas aquele homem, ele era o quê? Um miserável homem. Um servo miserável. Que devia ao rei. E o rei pensou: esse homem não deve ter nem comida na casa dele para dar para os filhos. Então o rei, ele usa isso de íntima compaixão, se colocando no lugar daquele homem. Aí o rei vai fazer o quê? Soltou aquele homem da cadeia, da prisão, e perdoou-lhe a dívida. Repita assim: o rei perdoou a dívida. Posso ser sincero para você? Tem pessoas que nem vale a pena você emprestar dinheiro. O melhor é você falar assim para ela: ó, toma, não precisa me pagar não, estou te dando. Ou então você não empresta. É de uma a duas. Ou você dá sabendo que não vai receber de novo, você vai ter dor de cabeça. Ou você fala assim: ó, infelizmente não vou poder te ajudar. Agora, se você falar assim para essa pessoa, sabendo que ela é difícil, sabendo que ela é mal pagador, caloteiro, meu irmão, você vai ter dor de cabeça. Se você emprestar dinheiro a alguém que não é bom pagador, você vai ter dor de cabeça. Repita assim: eu não quero arrumar dor de cabeça. Não quer arrumar não? Então não empresta. Eu sou assim. Se eu sei que a pessoa é difícil, eu nem empresto. Não, me empresta aí, eu posso fazer o quê? Ou eu digo: não vou te ajudar. Ou eu falo assim: não, pode ficar, não precisa pagar. Porque se eu for cobrar, eu vou ter problema.
Quem está entendendo isso aqui? Tem gente que já deve estar pensando assim, pastor, a melhor opção é não emprestar. Eu me lembro uma vez que um rapaz, ele veio pedir dinheiro emprestado. Aí ele falou assim, não, eu vou te dar referência. Eu falei, eu não quero saber de referência, rapaz. Não, eu tenho boa referência. Vai ter? Então me traz no cartório, assinado. Então entenda que aquele homem então foi perdoado. Olha o que aconteceu. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Presta atenção nisso. Aquele servo que foi perdoado, ele saiu feliz. Eu fui perdoado da minha dívida. Que bom. Graças a Deus, eu não vou ter que pagar mais aquela dívida. Eu não vou ter que pagar mais aquela dívida. Obrigado, meu Deus. Obrigado. E no meio do caminho, ele encontrou uma pessoa que devia ir. No meio do caminho, ele encontra uma pessoa que devia a ele. Olha o que vai acontecer. Versículo de número 28. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Lançando mão nele, sufocava-o, dizendo: paga-me, que me deves. Paga-me, que me deves. Gente, aquele servo devia para o rei 10.000 de talentos. Um talento é equivalente a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos é equivalente a 350 quilos de ouro. Entenda que esse homem, ele devia muito para o rei. 10.000 talentos, hoje somado no valor do ouro, Mário, a dívida que aquele homem tinha com o rei, era aproximadamente de 60 milhões de denários, que era justamente 165 mil anos de trabalho. Não é de reais não, tá? A dívida dele com o rei era de 60 milhões de reais. A dívida estava alta. Se fosse nos dias de hoje. E aquele homem era miserável. Mas e a dívida que o seu conservo tinha com ele? Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, um talento era equivalente a 6.000 denários. 10.000 talentos. 100 denários era 100 dias de trabalho. Ou seja, ele devia 3 meses e 10 dias de trabalho. O conservo devia pouco. Mas e o outro que devia o rei? 165 mil anos. Misericórdia. Tem como pagar a dívida. Ele poderia viver 1000 vezes nessa vida que ele não ia pagar. Ele devia muito para o rei. Mas o conservo que devia 3 meses de trabalho, olha o que ele vai fazer. Versículo 29.
Vamos ler o 28 ainda, no final. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro. Lançando mão nele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve. Ele pegou o cara pelo pescoço: ô miserável, te encontrei, paga o que me deve que eu vou te matar, miserável. E aquele conservo, versículo 29, então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, tudo te pagarei. O conservo, ele está dizendo: por favor, me perdoa minha dívida, me dá mais uma chance, eu vou pagar. E ele vai dizer o seguinte, versículo 30, ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Repita assim comigo: o rei perdoou o servo, mas o servo não perdoou o conservo. Sabe qual que é o ditado que dá nisso? Pimenta no olho do outro é o quê? Você gosta que os outros te pagam, né? Mas você não gosta de pagar o outro. Você gosta que as pessoas te perdoam, não é verdade? Mas você não gosta de perdoar as pessoas. Repita assim comigo: quando eu perdoo, eu sou perdoado. Aí o rei, sabendo do que aconteceu, os conservos saíram correndo, foi para o rei: rei, sabe aquele homem que o senhor perdoou, o servo? Sim. O senhor não perdoou a dívida dele? Perdoou. Então, ele acabou de mandar para a cadeia um homem que devia ele. É sério isso? Sério? Chama ele aqui de volta. O rei manda chamar um homem que ele perdoou a dívida. Aí o homem vai lá até o rei. Versículo de número 31. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, o senhor é o rei, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deveria tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Não era para você ter perdoado também aquele homem que te devia, como eu te perdoei? Só que a partir de agora, vai acontecer isso aqui, ó. E indignado, o rei o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo. Sabe quem que são os atormentadores? Os atormentadores são aquelas pessoas que vão, como é que fala? Tortura. Você sabe que quando uma pessoa ela deve e não paga no tráfico, ela é torturada até a morte. Em outros países, a pessoa que não paga dívida, hoje diminuiu muito, mas quem roubava, a pessoa que roubava naquela época, nos tempos bíblicos, ela tinha que devolver 4 vezes mais. Se ela roubasse um celular,
ela tinha que se virar para arrumar 4 celulares para quem foi defraudado. Se roubou R$100, o ladrão tinha que devolver R$400 para o cara que ele roubou. Se essa lei funcionasse, ninguém ia roubar mais. Mas não rouba, mas não funciona, né? Naquela época, se um camarada não tinha como pagar, sabe o que acontecia? Cortava a mão. Não vai pagar não? Manda lá para os atormentadores. Aí começava com um dedo, pro outro dedo, até cortar a mão. Cortou a mão, não tem como roubar mais. Como é que vai segurar a faca? Como é que vai segurar o gatilho do revólver? Entenda que ele foi lançado nos atormentadores até que pagasse a dívida. Versículo 35. Assim vos fará, Jesus dizendo, também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas. Você pode até falar assim, misericórdia, pastor. Como é que é, pastor? Assim vos fará também meu Pai Celestial. Quem que é o nosso Pai Celestial? Deus. Se do coração não perdoares cada um a seu irmão e as suas ofensas. Sabe quem que são os atormentadores? Os demônios. Se você não perdoa, os demônios, eles começam a te atormentar. Se você não libera perdão, você está dando legalidade para os demônios destruir a sua vida. O negócio é sério. Você é dado aos atormentadores. E amados, quem não libera perdão, mesmo sendo cristão, mesmo estando na presença do Senhor, mesmo sendo batizado, mesmo tomando santa ceia, quem não libera perdão, vai ser lançado no fogo do inferno. Isso aqui é muito sério. Não sou eu que estou dizendo isso aqui. Quem não perdoa, não é perdoado por Deus. Esses atormentadores aqui, eram homens que torturavam naquela época. Mas esses atormentadores, no mundo espiritual, são demônios que tiram a tua paz, que tiram o teu sono, vivem te atormentando, vivem batendo na porta da tua casa, vivem te perseguindo. Nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, o Senhor quer te libertar dos atormentadores, mas para você ser livre dos atormentadores, você tem que perdoar o teu irmão, você tem que perdoar esta dívida. Porque se você ficar guardando isso no teu coração, você vai sofrer. E eu vou terminar aqui em Efésios, capítulo de número 4, e versículo 32. Quando nós não liberamos perdão, nós somos atormentados pelos nossos fantasmas diários. Quando nós não liberamos perdão, nós somos atormentados pelos nossos fantasmas diários, pelos nossos pesadelos. E o que são os nossos pesadelos? O que são os fantasmas diários? São as nossas dívidas. São os tormentadores, os cobradores, porque você não perdoa. Se você não perdoa, portas não se abrem na tua vida espiritual. Portas não se abrem na sua vida. Efésios 4:32 diz: antes, sedes uns para com os outros benignos. O que é benigno? Faça o bem.
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Perdoa. Toda a igreja se coloque de pé.